Vamos a mais um Rede Vida Serviço. Silenciosa e dolorosa, a endometriose pode causar sérias dificuldades na vida de uma mulher se não diagnosticada e tratada. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a doença afeta mais de 170 milhões de mulheres em todo o mundo, sendo mais de 7 milhões somente no Brasil. Para falar sobre endometriose, causas, sintomas e tratamentos, receba agora o ginecologista Carlos Eduardo Ferreira. Seja muito bem-vindo, doutor. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem, um prazer tê-lo aqui. Vamos falar dessa doença tão séria. Então, é enigmática, né? Porque, na verdade, a endometriose começa que a gente, infelizmente, não sabe ao certo a causa dessa doença, né? A etiologia tem várias causas, né? Desde aquela de 1924, quando falava que a causa da endometriose era o refluxo de sangue. Então, a mulher menstrua para a vagina e um pouco de sangue reflui para dentro da barriga. Só que todas as mulheres têm isso, né? Então, e não são todas que desenvolvem endometriose. Então, aos poucos, a gente foi descobrindo outras causas, né? E ela realmente é de várias causas, né? Então, realmente existe esse sangue que reflui, mas a maioria das mulheres faz entre aspas, uma limpeza adequada de sangue. E algumas mulheres que têm problemas endócrinos, fatores imunológicos envolvidos, fatores genéticos, epigenéticos, quer dizer, alguma coisa afetando, faz com que essa limpeza, né, não seja feita da forma ideal. E aí, essa doença é desenvolvida, né? Não é só isso, mas isso seria, assim, para as pessoas entenderem, as coisas mais frequentes. E, por não ter realmente uma causa definida, né, o problema vem em cima disso, né, porque o diagnóstico também às vezes pode ser difícil. Ele é mais complicado, doutor, encontrar esse diagnóstico para ajudar essa mulher? A questão é que o sintoma da endometriose, ela pode estar em outras questões também, outras patologias, tá? E aí eu chamo a atenção para algumas coisas. A endometriose, ela pode afetar a mulher em toda a vida reprodutiva dela, desde a adolescente, principalmente na mulher, no menarque, né, que é aquela mulher que tem a idade reprodutiva, e pode afetar a mulher até próximo da menopausa. E nós vamos discutir isso, que é um momento muito importante que a mulher tenha um diagnóstico adequado. Mas em toda a fase da vida é importante que ela tenha um diagnóstico adequado. E a questão é essa, que a cólica menstrual é uma coisa muito comum, né? E até cultural, né? Em todos os países e no Brasil também, que a mulher tem a cólica, né? É como se fosse uma dor normal que toda mulher tem que sentir, como vem a menstruação. Sente cólica normal, também senti, minha mãe sentiu, minha avó sentiu, sua prima sente. E vai sarar depois que engravidar, e vai, né? E é importante falar isso, principalmente que a gente tem várias mulheres de várias idades assistindo a gente. Qual que é a diferença dessa cólica que nós, geralmente, mulheres sentimos e a endometriose? Aonde que fica o ponto aí que está alguma coisa errada? O ponto que eu falo assim, que eu sempre comento é a mulher que tem cólica e que começa a usar um anticoncepcional, que é o remédio que normalmente as mulheres usam, e a cólica não melhora. Então, aí é um sinal de alerta, né? Então, essa menina, né, uma jovem que está tomando anticoncepcional e continua tendo a cólica menstrual, essa mulher precisa acender o sinal amarelo e ela, será que eu tenho endometriose ou não? Existem outros sintomas importantes. Então, por exemplo, uma dor também pélvica que acompanha a mulher durante o mês e piora na época menstrual, não precisa ser uma cólica menstrual. A mulher que na hora da relação tem dor, ela precisa ficar atenta. A mulher que na fase menstrual estufa muito a barriga, tá? Tem diarreia na menstruação. Por quê? Porque a endometriose é uma doença inflamatória, tá? E qualquer coisa que piora essa inflamação, e a fase menstrual também inflama, tem muita retenção de líquido, tem liberação de substâncias inflamatórias, então piora a sintomatologia nessa fase. Então, isso é muito importante. A menina que tem cólica e que não melhora com o tratamento com anticoncepcional, enfim, qualquer método anticoncepcional, precisa procurar o ginecologista. E outra coisa que eu acho que é importante,
forçar o ginecologista a pedir um exame específico. Porque muitas vezes não acontece isso. Tem a normalização da cólica, então já aprendemos. Não é normal sentir cólica. Se você sente cólica, tem que conversar com o seu ginecologista. Se sente todos esses outros fatores que o doutor Eduardo apontou aqui, dor na relação sexual, diarreia, estufamento, dor pélvica, já são sinais a mais de que não está legal, que não é somente uma cólica, que não é normal, pode ser endometriose. A partir daí, que exame que essa mulher tem que fazer? Esse é outro problema também, né? O tempo de espera para o diagnóstico da endometriose no mundo, não é só no Brasil, leva em torno de 8, 9, 10 anos, da primeiro sintoma até ter o diagnóstico adequado. Então, não é uma coisa nossa do Brasil, é mundial. Por quê? Porque o diagnóstico, às vezes, é difícil. O ultrassom que a mulher faz na rotina não descobre endometriose. Então, é preciso que ela vá no especialista, que esse especialista examine, identifique que se pode realmente ser uma endometriose, o exame ginecológico é importante, e que o ginecologista indique uma pessoa que é especializado em fazer o diagnóstico, ou com ultrassom especializado, ou com ressonância nuclear, né? Que a ressonância também é um exame que identifica a doença. O problema da ressonância é que está lá o exame, mas às vezes quem está lendo o exame, está analisando o exame, não tem experiência também para dar o diagnóstico. Então, realmente, e é por isso também que demora tanto tempo. Então, é uma doença muito complexa. É uma doença complexa. E daqui a pouco nós vamos falar do tratamento, que é mais complexo ainda, né? Olha, gente, ser mulher não é fácil. Ser mulher tá difícil para ser mulher. Mas diante de tudo isso, a endometriose, olha, doutora, eu já tenho 30 anos, menstruei pela primeira vez com 12 anos, nunca senti dores, mas comecei a sentir agora. Ela pode surgir de repente? Difícil. Mesmo uma mulher que, ou ela Não. sempre, a mulher, já a partir da primeira menstruação, se ela tem para ter endometriose, ela vai ter. Não, é uma doença que pode surgir de acordo com a vida da mulher, mas normalmente é uma doença que já acompanha a mulher desde as primeiras fases. A questão é que ela não foi diagnosticada, né? Então, aí que acontece, que é o problema, né? Depende muito da idade da mulher, depende do desejo reprodutivo. Por exemplo, uma mulher que está tentando engravidar e não consegue, tem que pensar em endometriose. Né? Vamos falar dessa relação da endometriose com a infertilidade? Como que é essa relação? Toda mulher com endometriose é infértil ou não? Não. 60% das mulheres com endometriose vão engravidar espontaneamente, né? E algumas, em torno de 40%, vai ter uma dificuldade relacionada à endometriose. Então, é importante, e aí entra o tratamento da endometriose. Então, qual a idade da mulher? Quanto tempo ela está tentando engravidar? Ela já tentou algum tratamento para engravidar? Ela tem cistos ovarianos, que é uma coisa que interfere muito realmente na fertilidade. E por que a endometriose, avançando um pouquinho depois de volta, causa a infertilidade? Uma das causas é realmente imunológica, a gente não sabe muito bem, né? Mas ela também afeta porque ela causa distorções anatômicas, causa aderência, a trompa não funciona adequadamente, o útero não é receptivo totalmente para conseguir engravidar. Então, como ela é uma doença multifatorial, a causa da infertilidade também é multifatorial em cima da endometriose. Então, é importantíssimo, né, que a mulher, que o ginecologista junto com a mulher identifique, quer dizer, o que a endometriose está causando na mulher. Porque em alguns momentos a endometriose não causa nada. E ela não precisa ser tratada. Pode ficar ali silenciosa, como eu abri falando. E ela não precisa ser tratada, porque ela é uma doença, na grande maioria das vezes, na paciente jovem, benigna. Olha Tá? só. Então, a gente só vai tratar essa doença quando ela traz um problema para a mulher. Ou a mulher tem dor, a qualidade de vida dela é ruim, ela tem muita dor, ela vai namorar, ela tem dor para evacuar, né? Ou quando ela vai tentar engravidar e não consegue. Então, aí a gente precisa tratar essa doença e precisa tratar adequadamente. A mulher que tentou engravidar, não consegue, foi no ginecologista, tem a suspeita da endometriose. Qual o próximo passo? Tá, o próximo passo, quer dizer, existe os exames importantes. Olha, fazer um espermograma do marido para ver se o problema não está com o marido também. A infertilidade normalmente é bilateral, dos dois lados, né? Não é só causa da mulher. Sim, tem muito isso, de sempre o peso estar em cima das mulheres. E não é metade, né?
é metade. Então, a mulher, uma vez com um diagnóstico de infertilidade, que não consegue engravidar, a primeira coisa que é importantíssimo, essa mulher jamais deve fazer tratamento clínico para endometriose. Então, aqui está uma contraindicação de tratamento clínico para endometriose. A mulher que quer engravidar, ela tem que ser feita alguma coisa para ela engravidar. E aí vai depender da idade, vai depender do tempo que ela está tentando engravidar. Mas, basicamente, essa mulher precisa ver como está a reserva ovariana dela, tem exames específicos para ver isso, né? Tem um hormônio, um exame que chama hormônio antimileriano, tem contagem de folículos antrais, que é um ultrassom que avalia a quantidade de óvulos que ela tem. Mas, enfim, se ela tem cistos ovarianos, que essa é a grande questão sempre. Porque o ovário com cisto é um ovário doente, tá bom? E aí vai depender de quanto tempo ela quer engravidar. Uma mulher, por exemplo, que é jovem, dá para a gente fazer um tratamento cirúrgico, por exemplo, nela. Se ela faz uma cirurgia da endometriose para depois tratar essa parte da fertilidade. Porque faz parte, a cirurgia de endometriose acaba fazendo com que ela engravide. Agora, quando ela tem grandes cistos ovarianos, aí que é o cuidado, principalmente a paciente após 30 anos, porque às vezes a cirurgia pode comprometer a função ovariana. E aí nós vamos conversar bastante disso até na hora da cirurgia robótica, porque a cirurgia robótica talvez seja uma coisa que possa mudar isso. A gente não tem muitos estudos ainda, pode ser. Mas basicamente é assim, essa paciente ela merece sempre, né? Quem trata endometriose, Ana, isso também acho que é muito legal a gente falar. Quem trata endometriose é o ginecologista especialista em endometriose. Quem opera endometriose, quem faz a cirurgia, quem é o regente da cirurgia é o ginecologista. Ele pode precisar de um cirurgião coloprocto? Pode. Ele pode precisar de um urologista? Pode. Mas quem define o tipo de cirurgia, como vai operar, é o ginecologista. Especialista em endometriose. Tá? O bom é melhor que o ótimo em alguns momentos, porque a gente sempre, quando vai operar essa paciente, principalmente paciente infértil ou que tem desejo reprodutivo, a gente tem que operar pensando na prioridade dela, que é nenê. Sim. Então, a gente não pode ser muito over, né, na cirurgia. A gente tem que preservar a fertilidade. E quem sabe isso é o ginecologista. Tá? A questão que, assim, não é só a questão da infertilidade, né? A mulher, por exemplo, tem dor na relação. Ela abala o psicológico, o relacionamento. Né? Ela tem dor na relação, ela tem qualidade de vida. Tem mulheres que frequentam as emergências, né? E aí que é um problema sério, Ana, que não é o que acontece. Essa doença, a endometriose, quando ela é diagnosticada, às vezes ela não é ela culpada da dor. A mulher pode ter doenças concomitantes. Vou dar um exemplo. A mulher pode ter uma tendinite de quadril, que ela descompensa o quadril e ela tem dor por causa do problema ósseo-muscular. E ela tem um diagnóstico de endometriose, mas a endometriose não tem nada a ver com a história da dor dela. Né? Então, as pacientes que têm dor pélvica, elas, em torno de 70%, a causa da dor não é endometriose, apesar dela ter endometriose. Olha como o assunto é complicado, né? Então, por isso que precisa do ginecologista especialista, porque ele vai avaliar. Será que essa dor... Por exemplo, a paciente com doença inflamatória intestinal, síndrome do colo irritável, ela tem dor. E ela pode ter endometriose, a dor dela, estufamento, pode ser por causa dessa doença intestinal. Ela pode ter uma cistite intersticial, com uma doença crônica, urológica, e ter uma endometriose e não ter nada a ver a dor dela com a endometriose. Doutor, e nem todos os casos, então, são cirúrgicos? Tem como tratar com medicamento? Sim. Então, assim, tirando, né, existem as indicações que não tem como você fugir dentro da cirúrgica. Então, o paciente que quer engravidar, por exemplo, que talvez o tratamento cirúrgico seja adequado, essa tem uma indicação cirúrgica. Pacientes que têm endometriose em outros órgãos, porque a doença ela pode ter uma endometriose, por exemplo, no ilho, que é o intestino delgado. Essa paciente tem uma indicação, uma endometriose na apêndice, ela tem uma indicação cirúrgica, senão pode obstruir. Ela tem uma endometriose no ureter, que é o canalzinho que vem lá do rim e vai até a bexiga, e que está começando a obstruir. Se ela não operar, ela vai perder o rim. É uma doença grave em alguns momentos. A paciente que está na perimenopausa, tem cistos ovarianos grandes, que
provavelmente a endometriose, mas ela tem um risco aumentado de câncer de ovário, essa paciente. Então, existem algumas indicações cirúrgicas, né, que não tem o que falar. Mas a grande maioria das pacientes com diagnóstico de endometriose que não querem engravidar, sempre tenta-se o tratamento clínico. Na falha do tratamento clínico, aí a gente indica o tratamento cirúrgico. Então, tem antes de ir direto para a cirurgia, tem um tratamento clínico. A maioria das vezes, 70% das mulheres com endometriose, tirando as exceções que eu falei, elas são tratadas com tratamento clínico. Eu vi que o senhor trouxe útero, ovário aqui para mostrar para a gente. Discutir a localização da doença. Mostra para a gente qual que é. A gente está falando dela, a localização que muitas vezes atinge outros órgãos. Outros órgãos, mas basicamente a endometriose é uma doença pélvica, tá bom? E a grande maioria, a gente pega o útero e divide, né? Aqui é o útero, né? O útero e aqui é a vagina. Então a gente divide a pelve da mulher na parte anterior e na parte posterior, tá? Que tá a parte posterior, essa parte em contato com o intestino. Então a grande maioria das endometrioses afeta o compartimento posterior da mulher, né? Que é próximo, olha, se você pegar a vagina, é onde tem a relação. Por isso que a paciente tem dor. Você tem uma fibrose nessa região, nos ligamentos do útero, e causa muita dor, né? Então, a endometriose, ela pode afetar o útero da mulher, ela pode afetar o ovário, ela pode afetar os ligamentos de sustentação do útero, ela pode afetar órgãos como o intestino, a bexiga, ela pode afetar o ureter, que é aquele canalzinho, e pode afetar até órgãos, lugares longes, né? Por exemplo, diafragma, endometriose diafragmática, tá bom? Não é mais raro, mas a gente séria. É uma doença séria. Apêndice, né? Semana passada eu operei uma paciente que tinha, eu fui operar a pelve dela, ela tinha um apêndice comprometida com endometriose, né? Então a gente precisa operar, precisa tirar essa apêndice. Então, olha, é uma doença, né? Com múltiplos fatores, causas, e que tem uma importância muito grande como a gente vai tratar. O tratamento dessa endometriose tem que ser, cada mulher tem que ser tratada individual. É individualizado. E quando a gente fala em todas as dores que a doença causa, a infertilidade que ela pode causar 60%, sim. Como que fica o emocional dessa mulher? Qual que é a importância de olhar para o emocional dessa mulher? Durante muito tempo, a gente não teve muito avanço no tratamento da doença. E a única coisa que a gente avançou foi que essa paciente precisa de um cuidado emocional, né? Ela precisa de um cuidado emocional, porque é uma mulher que não consegue fazer as coisas do dia a dia, ela se afasta do trabalho por dor, ela tem problemas emocionais porque não consegue engravidar. Então, essa mulher ela precisa ser olhada com muito carinho e ter um acompanhamento muito importante do ponto de vista emocional, tá? A doença, Ana, ela é uma doença, volto a dizer, inflamatória, tá? E aí tem aquelas coisas, a gente pode fazer alguma coisa para que essa mulher não tenha endometriose? Sim, eu acho que a gente pode, a mulher pode, cada uma pode fazer algumas coisas, né? Então, ter uma qualidade de vida boa, né? Evitar, quer dizer, que é tudo que a gente fala, né? Doenças, comidas inflamatórias, por exemplo. Então, a alimentação também pode ajudar essa mulher. Muito. Então, a mulher que diminui o glúten, a farinha branca, que é uma situação inflamatória, os lácteos, né? A carne vermelha, o álcool, o cigarro, né? Então, isso, com certeza, se prevenir de doença sexualmente transmissível, que ela é um cofator, é comum a gente operar uma mulher e ela tem as duas coisas junto. A doença inflamatória pélvica, que é causada por doença sexualmente transmissível, é a endometriose. E ela é epigenético, ela é um cofator para a doença. Então, se a mulher se previne de doenças sexualmente transmissíveis, nunca é demais falar de camisinha, de vacina de HPV, de uma série de coisas para a mulher se cuidar. O anticoncepcional, ele não vai impedir que a doença progrida, ele vai diminuir os sintomas, que é isso que a gente quer, tá bom? Ele melhora, o anti-inflamatório melhora a reação inflamatória da doença, ele não trata a doença. Mas se é uma doença benigna, desde que ela melhore os sintomas, né? Tá feito, vai melhorar a vida da mulher. Então, são hábitos saudáveis, uma alimentação mais saudável, rica em verduras, frutas. Aquilo tudo que a gente fala para tudo, né? Sempre. Exercício físico também. Atividade física, sem dúvida nenhuma, tá? Lembra, a mulher que tem dor pélvica e piora que a atividade física,
vai procurar outras causas de dor, né? Porque ela pode ter endometriose, mas a principal causa não é a endometriose. A endometriose melhora com a atividade física, né? Então, isso é importante. Por isso que é importante um atendimento individualizado, saber que tipo de endometriose você tem, qual que é o seu caso, para aí ser direcionado para um tratamento com remédio ou cirúrgico. E entrando na cirurgia, agora tem a evolução da cirurgia robótica. Qual que é a diferença dela para cirurgia tradicional, no caso da endometriose, doutor? Eu sou assim, eu estou formado há 30 anos, faço videolaparoscopia, cirurgia por vídeo, há 30 anos, né? Então, eu comecei quando a gente achava que estava vendo alguma coisa por vídeo, pela imagem. Lá na roça. Lá atrás, né? E hoje nós chegamos, né? Hoje a gente opera com Full HD, com 4K, que é uma qualidade fantástica. Então, a gente, durante todos esses 30 anos, foi uma evolução. A evolução da cirurgia, da endometriose, qualquer uma, foi em relação à qualidade da imagem, né? Então, a primeira coisa, endometriose não se opera por cirurgia tradicional, não se faz corte para operar endometriose. A endometriose tem que ser feito por via minimamente invasiva, porque você aumenta o tamanho da imagem, você chega com a câmera do lado da imagem, então você pode ser mais radical na cirurgia e conservador. Olha que coisa louca. Então, você consegue abreviar, diminuir os riscos de lesão em outros órgãos e fazer a cirurgia adequadamente. Então, sempre, a cirurgia de endometriose é sempre por videolaparoscopia. E agora, que isso é uma coisa que com certeza vai revolucionar, né? A gente tem a cirurgia robótica. E por que a cirurgia robótica tá trazendo coisas fantásticas para a gente? Primeiro, pela imagem. A gente opera, né? A gente opera com câmeras 3D. Então, parece, a gente não olha mais na televisão para operar. A gente está dentro da paciente operando, né? Então, é fantástico a imagem, a qualidade da imagem, 4K. Então, a gente às vezes brinca que está operando endometriose. O que é esse aqui? Não, desse tamanho, né? Então, uma coisa precisão. Assim, a precisão. Então, a imagem é uma coisa fantástica. Segundo, a ergonomia do cirurgião. Então, a gente, depois que a gente coloca, né, o robô, que a gente acopla o robô nada mais é que uma aranha, que você conecta os braços da aranha nos braços, né, nos buraquinhos que a gente faz na pele e passam câmeras. Aí você sai do campo cirúrgico, senta, então, ergonomicamente para o cirurgião, você senta fora do campo cirúrgico e no joystick você vai, tá? Então você tem um controle, por exemplo, de tremor, é muito mais preciso, né? E aí você ainda, hoje, que vai ser o grande sacada, quando a gente tiver uma internet mais confiável, a gente vai poder, talvez, operar à distância, né? Hoje, a gente opera dentro da sala cirúrgica, que não tem delay, não tem, né? Então, é uma coisa que você faz daqui, exatamente o robô está fazendo isso. E à distância a gente não tem isso. Então, eu não tenho dúvida de que é um avanço. Outra coisa, a cirurgia de robótica, o braço do robô tem punho, né? Então, você consegue ter algumas coisas cirúrgicas como se você estivesse mesmo operando. A videolaparoscopia são cirurgias, são pinças que só tem esses movimentos para lá e para cá e não tem punho. O robô tem punho. Então, para algumas patologias, né, e na endometriose, está muito claro de que para grandes endometriomas, quando a gente quer preservar a função ovariana, para endometriose de assoalho pélvico, quando a gente vai mexer nos nervos, porque a endometriose pode comprometer nervo, ter dormência na perna, ter dor. Então, nós vamos lá embaixo, num lugar muito cheio de vasos sanguíneos, cheio, né? Então, o robô vai ser essencial. Aquela endometriose que dá na cicatriz da cesariana, né? Que é comum, às vezes a gente tem que ressecar essa cicatriz, porque a gente não consegue engravidar de novo, porque essa cicatriz é uma endometriose. Então existem algumas indicações. É claro que ainda é um procedimento caro. Sim. A tecnologia está cara, né? É cara ainda. Mas com o passar do tempo, como qualquer tecnologia, vai barateando. Se tornar mais acessível. Vai se tornando mais acessível. E a recuperação para essa mulher que faz a cirurgia robótica, ela é mais tranquila, ela é mais rápida? Ou não, ela é bem parecida com a cirurgia laparoscópica, né? Por vídeo, né? Então, assim, o que é importante também, Ana, para a gente, para não deixar tudo muito ansioso, não, eu quero fazer cirurgia robótica, tudo isso, é que o resultado final não muda muito hoje, né? Você fazendo a cirurgia robótica, a cirurgia por vídeo,
o resultado ainda é excelente dos dois casos. Existem algumas indicações que você precisa fazer realmente por robótica, mas dá tudo para fazer por vídeo hoje. O que vai diferenciar é a mão do cirurgião. É a mão do cirurgião. A experiência, a expertise do cirurgião. O quanto ele está habituado, né? E eu lembro, né? É legal a gente sempre falar isso, porque a gente vê às vezes, né, eu não tenho nada contra os cirurgiões querendo operar endometriose, mas às vezes eles estão tirando coisa que não precisa, estão deixando coisa que deveria sair, porque eles não conhecem a doença, né? A doença é uma doença ginecológica, que o ginecologista precisa, né? O ginecologista precisa desses cirurgiões juntos, mas o ginecologista orientando o que deve ser feito. O que deve ser feito. Porque aí a gente tem um resultado muito mais adequado para a mulher, né? Não tem e é muito importante o que o senhor pontuou. Tem os dois tipos de cirurgia, são eficazes, a recuperação é quase a mesma, vai depender daquela análise de caso a caso, da indicação que cada mulher precisa. Sim, tem algumas, e assim, até 2, 4 anos atrás, a gente operava todo mundo por vídeo, né? Agora é uma tecnologia nova, que nós estamos, inclusive, aprendendo muita coisa. A evolução da medicina para beneficiar a gente. Claro, né? Claro. Você não era tratado bem lá atrás de uma doença? Sim, hoje você consegue tratar melhor. Mas a paciente, se ela procurar uma pessoa que seja especialista, ela vai ser muito bem tratada sendo operada por videolaparoscopia ou por robô. Não tenho dúvida disso. Mas assim, não tem limite, né? Não tem limite. Aqui tenha mais e mais evolução. Sim. Doutor Eduardo, a gente está terminando. Deixa um recado para as mulheres que estão assistindo a gente e que têm endometriose, que estão sofrendo por causa da doença. Deixa um recado de acolhida para elas. Olha, a gente sabe, né? Eu que vivo disso, eu estou na faculdade, eu tenho um ambulatório só de endometriose, e aí a gente tem a demanda de mulheres do SUS, né, que sofrem com endometriose e tem uma demanda reprimida. Então eu sei o que vocês sofrem, né? Eu acho que assim, o importante, a primeira coisa, vocês saberem que nem tudo que vocês têm de dor é por causa de endometriose. Isso é a primeira coisa, né? Existem várias outras causas ortopédicas e outras coisas que pode explicar a sua dor. Então, a primeira coisa é saber adequadamente o motivo da sua dor, né, Ana? Eu acho que isso, né, essa mulher, sabendo que tem endometriose, é importante que tenha um acompanhamento psicológico, é importante que não perca tempo, principalmente a mulher depois dos 30 anos, quando ela quer engravidar e já tem um tempo tentando engravidar, né? Tem mulher, tem endometriose que não dá sintoma. O único sintoma da endometriose é a dificuldade para engravidar, né? Então, e que o seu marido faça espermograma para saber se não é ele que também é culpado, né? Então, assim, é uma doença complicada, multifatorial a causa, com tratamentos muito específicos, tá? Então, você precisa ser cuidada por alguém que entenda de endometriose. Alguém que está habituado a fazer isso. Talvez seja isso, essas duas coisas. E lembrar que cólica menstrual não é normal quando você toma anticoncepcional e continua tendo cólica menstrual. Adorei. Muito obrigado por ter vindo aqui ensinar tanto a gente. Foi um prazer recebê-lo. Doutor Eduardo, que fez meu parto, trouxe o Matheus ao mundo, então eu sou eternamente grata a você e toda a sua sabedoria. Muito obrigada. Nós estamos brigando aqui para você me trazer aqui. Faz tempo que eu estou tentando trazer ele aqui. A agenda dele é corrida. Muito obrigada, doutor Eduardo. Foi um prazer, Ivana. Muito obrigada. Este foi o Rede Vida Serviço sobre endometriose. Eu conversei com o ginecologista, doutor Carlos Eduardo Ferreira. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.